Olá, boa noite. Antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite ao pastor André Simões, ao pastor Nuno Ornelas, o convite de poder estar aqui a partilhar com a Palavra de Deus no Home Delivery. Eu não irei tomar muito tempo, queria apenas partilhar alguns pensamentos que eu creio que sejam da vontade de Deus. Eu creio que revelem um pouco aquilo que é o coração de Deus. Nós hoje vamos estar a ler em Mateus 5:38 e para enquadrar um bocado o texto, esse texto enquadra-se no famoso e no conhecido Sermão do Monte, que acontece entre Mateus 5 e Mateus 7. Durante o Sermão do Monte, Cristo deconstrói muito do pensamento vigente naquela altura. Ele fala sobre o divórcio, fala sobre adultério, fala sobre violência, fala sobre injustiça.
E são vários temas que ele constrói. E se os irmãos lerem em casa estes 3 capítulos, vão ver que muito daquilo que Cristo aponta e desconstrói e ainda hoje seria chocante nos nossos tempos. Muitos dos nossos pensamentos iriam contra a maneira como Cristo pensa e como Cristo deseja que nós vivamos. Então, começa no versículo 38 dizendo: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ama o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Eu sei que nós, ao lermos essa passagem, alguns irmãos vão reparar que a Bíblia divide os capítulos em subcapítulos com temas, não é? E eu aqui passei um subcapítulo, entrei no capítulo que diz o amor aos inimigos, a partir do versículo 41. Mas nós, quando lemos o Sermão do Monte, nós vemos que Cristo ele fala de forma seguida, é como se ele estivesse a pregar. Então ele anda de tema em tema e há uma ligação entre os temas. E é exatamente o que acontece aqui. A ligação entre quando Cristo está a falar das injustiças e depois fala do inimigo. E porquê é que nós reparamos isso? Por causa da expressão milha. E a milha faz uma referência exata a um inimigo, que é o povo, que são o povo romano, que tinham invadido Jerusalém, tinham invadido Israel. No contexto da altura, os judeus estavam debaixo do jugo romano, como eu estava a dizer. E esta passagem tem um forte cunho político. Aquilo que os judeus esperavam do Messias é que ele fosse o libertador, que ele viesse a libertar o povo que estava escravizado, estava subjugado aos romanos. Mas não foi isso que Cristo fez, de certa forma, aliás, não foi isto que Cristo fez. Ele aparentemente vem com uma mensagem de submissão. Aquilo que os discípulos estavam à espera, aquilo que o povo estava à espera é de uma mensagem de revolta, mas há uma aparente submissão. E eu digo aparente porque aquilo que Cristo faz é um ataque pacífico com resultados bastante violentos. Há um ataque pacífico que leva à mudança de vidas. O que Cristo e os primeiros cristãos fizeram foi algo subversivo, foi algo revolucionário, algo que mudou sociedades e mudou sistemas políticos. E podemos ver, por exemplo, o que aconteceu ao sistema político romano e o que aconteceu ao Império Romano mais tarde. Mas há uma revolta em amor que subverte todo e qualquer sistema. Porquê? Porque ela violentamente ataca o indivíduo e muda o indivíduo. E a mudança nos indivíduos leva a uma mudança na sociedade. E isso acontece ainda hoje. Aquilo que Cristo faz e fez e vai continuar a fazer a quem realmente se converte é uma mudança no indivíduo que leva a uma mudança na sociedade, que leva a uma mudança nos sistemas. E na altura, quando nós falamos em milha, e essa referência leva-nos imediatamente, ou pelo menos leva-me a mim imediatamente ao povo romano, ao Império Romano. Porquê? Porque a milha era uma medida que se usava na altura, criada exatamente pelos romanos, porque era o número de passos, o tempo que um soldado, um centurião nesse caso, demorava a dar 1000 passos. E essa distância percorrida, essa distância percorrida, mais do que tempo é uma distância, essa distância percorrida era chamada a milha. E o centurião era o líder de uma centúria. Uma centúria era uma unidade de infantaria do exército romano. E os romanos, como um povo conquistador, eles tinham um ego muito grande. Eles acreditavam que ninguém andava mais depressa que as suas centúrias. Para vocês verem, esse pensamento durou tanto tempo que durante séculos e séculos acreditava-se que era impossível fazer uma milha em menos de 4 minutos. E nós hoje medimos a milha e falamos que uma milha é cerca de 1 km e 60, 1 km e 600, 1,6 km. Mas isso revela aqui, em relação a essa lei específica da milha, em que dizia que qualquer soldado
podia aproximar-se de o judeu e pedir para andar com ele uma milha, para pegar na armadura do soldado e nas armas do soldado e acompanhá-lo e carregar as coisas do soldado durante uma milha. Quando nós lemos no versículo 38, em que Cristo diz que se alguém pedir para andar uma milha para fazer duas, o que Cristo está a dizer é que não, vocês não vão andar 1,60, vocês vão andar não vão andar 3,20, porque o que acontecia é que as pessoas estavam no seu a fazer normal, de repente paravam, andavam 1,6 km, depois voltavam à sua vida. Ou seja, que faz por volta de 3,2 km. O que Cristo está a dizer é não, vocês vão andar a milha extra e depois voltar. Ou seja, a vossa vida vai parar durante 6,4 km. Isso é algo que as pessoas não faziam de ânimo leve, ninguém gostava de fazer isso. E isso só poderia, aquilo que Cristo pede, só poderia ser feito com uma mudança de atitude. E é exatamente isso que nós podemos encontrar no versículo 43, que daí eu ter lido mais alguns versículos, porque eu digo, ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e desprezarás o teu inimigo. Mas eu digo-vos, tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que vos perseguem. Caminhar a milha extra só era possível com uma mudança de atitude. E eu gosto de pensar como se, por exemplo, eu depois de um longo dia de trabalho, a caminho de casa, quase a chegar a casa, encontro o soldado que me diz assim, olha, agora leva as minhas coisas. Eu, como um cidadão do reino, vou dizer, bora. Pegava nas coisas dele e começamos a andar. Mas como a minha atitude é diferente, eu vou fazer com um coração diferente. Vou começar a meter conversa, como sou uma pessoa que gosta muito de fazer perguntas, começava por perguntar o nome, perguntava de que terra ele vinha, perguntava o que é que ele fazia nessa terra antes, o que é que ele gostava de comer, o que é que ele acha da nossa terra, que saudades, quais são as coisas que ele mais sente saudades da terra dele. E, ok, já são muitas perguntas. Mas provavelmente depois chegava ao final aquela milha e o soldado ia dizer, olha, já chega, eu pego a partir daqui. Eu ia dizer não, eu levo, para onde é que tu vais? Eu vou contigo, eu ando mais um pouco contigo. E continuava a conversa, e continuava a questionar, e continuava à procura do homem, a querer conhecer o homem que está por trás do soldado. Os irmãos podem imaginar a confusão que isso não iria fazer na cabeça daquele soldado, porque ele estava habituado a que as pessoas fugissem, que fizessem tudo para não serem escolhidas. E estamos a falar do soldado de um exército opressor, as pessoas não gostavam deles. O que é que isso poderia fazer na cabeça de um soldado? Isso faz-me lembrar aquela passagem que está em Romanos 12, 19 a 21, e diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo estiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A cabeça dele estaria em brasas. Ele não iria compreender o meu comportamento em amor, mas abre espaço para que esse meu comportamento vai abrir espaço para que Deus produza mudança na sua vida. Isso é que é realmente vencer isso é que é o bem a vencer o mal. E eu gostaria de deixar aqui 2 pontos relativamente a isso. É relativamente a milha. O primeiro ponto chama-se milha extra na injustiça. Nós reparamos que na leitura de Mateus 5, a partir do versículo 38, nós reparamos em vários atos de injustiça. E muitos de nós também já sofremos injustiça na pele. Muitos de nós desde a infância até a vida adulta, outros só na vida adulta, uns pelos pais, outros pelos irmãos, pelos colegas da escola, colegas de trabalho, professores, patrões. São tantas situações que nos podem trazer agressão à nossa vida, podem trazer violência e podem criar injustiça e o sentimento de injustiça no nosso coração. Mas a maior parte das vezes o que acontece é que nós ficamos a lamber as nossas feridas e sentamos-nos na cadeira de vítima. E ficamos confortáveis nessa cadeira. Porquê? E não me percebem mal, não me interpretem mal, porque há situações em que realmente a violência é tanta e a dor é tanta que nós ficamos imóveis e cria em nós medo, e cria em nós ódio e cria em nós vingança. A questão é que esses sentimentos deixam-nos presos.
e não nos permitem avançar. E nós ficamos constantemente presos àquele momento em que nós sofremos a injustiça. Mas o que Deus quer é que nós não permaneçamos nessa posição. A Bíblia diz que nós, como nós lemos há bocado, minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Ao invés de estarmos presos e imóveis, Deus quer que nós nos movamos. E movamos como? Em amor. E amor a quem? Exatamente a quem nos agrediu. E é engraçado verificar que tanto em Mateus 5 como em Romanos 12, as atitudes de amor são para o agressor. Porque é isso que vai gerar a mudança. Em Cristo, o bem é sempre a resposta certa para o mal. O outro ponto tem a ver com a milha extra na gratidão. E nós, quando passamos por, em Mateus 5, no 38, quando nós começamos a ler todas aquelas situações de injustiça, principalmente quando falamos da milha. Nós estamos em Portugal e muitos de nós podem pensar, eu estou em Portugal, outros podem estar noutros locais do mundo, mas eu creio que a maior parte de nós que vamos estar a ver este vídeo, vamos estar num local em que nós vivemos em liberdade. Nós não somos um povo subjugado por outro povo. Não estamos em escravidão ou não estamos oprimidos. Então, que sentido é que faz essa passagem para nós? E quando eu meditava nesta passagem, quando eu pensava nesta pergunta, que sentido é que pode fazer? Aí a resposta que me vinha a mim era dar. O que Cristo quer é que nós, perante quem nos odeia, nós possamos dar o nosso tempo. Perante aquelas pessoas que nos desejam mal, nós possamos dar as nossas vestes. Perante aquelas pessoas que desejam roubar o nosso dinheiro ou pedir emprestado sem pagar de volta, que nós possamos dar o nosso dinheiro. É isso que um cidadão do reino faz. Ele dá. Perante essas situações, ele não se prende, ele dá. E então, se nós que não estamos nessa situação, o que é que nós faríamos? O que é que nós faremos então em relação a esse dar? E é aqui uma frase que eu gostaria de deixar, que é: se em sacrifício o amor dá o dobro, porque Cristo pede para nós que amemos o dobro, se em sacrifício o amor dá o dobro, quanto mais dará em gratidão? Dar é a palavra certa. Dar as nossas vestes, dar o nosso dinheiro, dar o nosso conhecimento, dar os nossos dons, dar o nosso tempo. E dar a quem? Aos nossos familiares, à nossa comunidade de fé, à nossa comunidade sem ser de fé, no local onde nós moramos, os nossos vizinhos, no nosso bairro. Dar de nós, aos nossos colegas, tanto da escola como do trabalho, ao nosso trabalho. Dar de nós ao nosso trabalho, dar o dobro de nós ao nosso trabalho, à escola, e dar até aos nossos inimigos. Alguns vão dizer em humildade: eu não tenho inimigos. Brutal. E a Deus? O que é que nós damos a Deus? Damos louvor, damos ações de graças, damos adoração, damos a nossa vida. Então é dar. É isso que Cristo nos pede, que nós possamos dar. Estejamos nós debaixo da injustiça ou estejamos nós em gratidão. Dar. A caminhar a milha extra é uma questão de submissão a Deus e não ao opressor. Não depende do opressor. Depende da nossa obediência a Deus. E é uma questão de ousadia. Porque este amor com que nós fazemos a milha extra produz mudança. Ousemos caminhar esta milha extra em amor. Que tempo abençoado nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé. Por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.